A paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 15 de outubro de 2023, quarto trimestre do ano, dia que é dedicado às professoras e professores do nosso país. Nosso tema de hoje é a terceira lição, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Texto áureo: disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Nossos assuntos semanais. Segunda-feira, os israelitas como servos e testemunhas de Deus. Isaías 42, 5 ao 7, 43, do 10 ao 13. Terça-feira, os desvios, a desobediência, idolatrias e pecados morais dos israelitas. Ezequiel 22, do 1 ao 5. Quarta-feira, Jesus de Israel como o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Se vocês ouvirem barulho de avião, aí não se preocupe não, porque aqui é rota da aviação comercial, tá bom? Aqui é um silêncio total, mas a nossa frota de aviação comercial passa bem aqui em cima do condomínio. Quinta-feira, profecias de restauração que inclui as nações entre os redimidos. Isaías 45, do 6 e o 22, Isaías 49, 6 e 52, 10. Sexta-feira, Deus em busca de uma pessoa estrangeira por intermédio do profeta Elias. 1 Reis 17, 8, 9, 23 e 24. Sábado, Deus em busca de uma nação por intermédio do profeta Jonas. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. Então vamos ao comentário da nossa lição. No nosso plano de aula hoje, nós temos uma introdução que nos dá o propósito, a perspectiva das missões no Antigo Testamento. Nós temos como elementos importantes a nação de Israel, o amor de Deus manifestado a uma mulher estrangeira, a viúva de Sarepta, que Elias encontrou, e o chamado de Deus a Jonas para ir a Nínive. Assim podemos ver as evidências no Antigo Testamento que se tornarão muito claras no Novo Testamento a respeito da obra missionária. Ou seja, a obra missionária, ela vem do coração de Deus desde a eternidade, desde que Ele projetou a humanidade, que Ele já tinha um plano de salvação, sendo Ele onisciente. Também Ele já tinha um plano missionário para alcançar as nações. Nós vamos ver na apresentação dessa lição, nós temos os objetivos, vamos identificar Israel como um povo escolhido para o propósito missionário, vamos demonstrar o amor de Deus para com outras nações, também vamos relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Temos a motivação. A perspectiva global da salvação está presente em todo o Antigo Testamento. Essa perspectiva não é periférica, mas é mundial. Mesmo no Antigo Testamento, Deus já intencionava salvar outros povos.
Esse propósito é compreendido a partir da vocação de Israel para ser um povo que revelasse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Temos também a sugestão de métodos que ficam para o professor, né? A conclusão da lição, nós vamos na aplicação. O Senhor Jesus é a verdadeira interpretação do Antigo Testamento, de modo que esta sua vida e ministério podemos perceber o cumprimento do plano de salvação projetado por Deus desde o início do Antigo Testamento. Gênesis 3,15. Então vamos à introdução. Na lição anterior, nós vimos a natureza missionária de Deus por meio da sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário e tornar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta e a ida do profeta Jonas a Nínive e, finalmente, analisar a aliança de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. A palavra-chave do nosso tema é Antigo Testamento. O tópico 1, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Primeiro, o plano de Deus. O Senhor, nosso Deus, planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra, Gênesis 12:3 e Mateus 24:14, Mateus 28, do 18 ao 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Isaías 42, 5 ao 7, 43, do 10 ao 13. Mas houve falha, segundo a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, a idolatria, os pecados morais que relativizavam a aliança com Deus. Ezequiel 22, do 1 ao 5. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Terceiro, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar das suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42. Sinopse do tópico 1. Embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus para o mundo.
No tópico 2, nós podemos ver o amor de Deus para com outras nações. O que tem que ficar claro, irmãos e irmãs, povo de Deus, povo abençoado, ouvintes, assistentes desta aula, é o seguinte: é que Deus escolheu lá no passado Abraão, que através dos seus descendentes, chegando como o descendente mais importante, Jesus Cristo, da tribo de Judá, da linhagem de Davi, Deus escolheu Israel, mas ele não renegou as demais nações, as demais pessoas. A questão é que houve um desvio comportamental das demais nações e os povos se desviaram do conceito de religião, do conceito de aproximação de Deus. Então, o povo que ficou mais próximo dessa comunhão com Deus foi o povo israelita, hoje a nação judaica que é formada, como o povo de Israel como nação. Então, nesse segundo tópico, nós vamos ver o amor de Deus para com as outras nações. Primeiro, os olhos de Deus sobre todos os povos. Então, nós podemos ver que no Antigo Testamento, Deus, ele sempre teve o seu olhar voltado para todas as nações. Por quê? Porque da parte de Deus não há discriminação de pessoas. Deus nos criou todos com o mesmo valor, né? Mas, dependendo do nosso comportamento, se nós nos aproximamos ou se nos afastamos dos propósitos de Deus, das suas promessas, dos seus preceitos, dos seus mandamentos, isso nos distingue das outras nações, dos outros povos que estão mais aproximados de Deus. Então, nós como cristãos, nós temos como base o Antigo Testamento, temos como referência a nação israelita, mas a nossa maneira de agir, o nosso modo de ser está baseado no Novo Testamento. Os 4 evangelhos, o livro histórico de Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, epístolas gerais e o nosso livro profético, a Revelação, o Apocalipse. Nos livros proféticos nós encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45, 6, 22, 49, 6 e 52, 10. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Segundo, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que havia na terra, castigaria Israel, Deus enviou justamente à cidade de Sarepta à casa de uma viúva que era muito pobre. Aqui vocês já podem ver que Deus ele faz acontecer milagres indistintamente. Essa viúva não era da linhagem de Abraão, ela não era da família hebreia, não era do povo escolhido naquela época, né? Porque hoje nós já temos uma outra conotação de povo escolhido. O povo de Deus hoje são aqueles que estão ligados em Cristo através da sua palavra, aqueles que creem na vida, no ministério, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, no seu plano salvífico para toda a humanidade. Então Deus, para mostrar, para provar que Ele não faz acepção de pessoas e que Ele sequer depende de pessoas para operar os seus milagres, então Ele, enquanto castigava a nação israelita que estava nos pecados através dos seus reis, do seu rei e a sua rainha, rei Acabe
e rainha Jezabel, então eles levaram a nação israelita ao fundo do poço, pelas práticas mundanas, pelo desvio dos mandamentos, pelo seu comportamento mundano. Então Deus deixou que a natureza castigasse esse povo com aproximadamente 3 anos de seca. E Elias, que foi o instrumento de Deus usado para provocar essa situação, então ele também passou a ter dificuldade. E Deus mandou que ele fugisse da rainha Jezabel, que pediu a sua cabeça, e então ele foi para as margens de um ribeiro, e ali ele era alimentado por pessoas que nós podemos ver que a Bíblia chama de corvos, né? Ali, estudando um pouco mais aprofundado, eu cheguei à conclusão que aqueles corvos eram mercadores, né? Pessoas da Arábia, ali da região próxima, que Deus usou para alimentar Elias, os quais levavam pão, levavam água ele tinha no ribeiro, levavam tudo de que Elias necessitava, né? Carne e tudo. A Bíblia ela não deixa claro o que eram esses corvos, né? Mas pela trajetória do povo judeu, que não se misturavam com animais imundos, então nós podemos deduzir pela história, pelas pesquisas, que esses corvos eram pessoas, eram comerciantes, mercadores. Aqui no Brasil nós chamamos, no interior, nós chamamos essas pessoas de mascates, né? Então fica isso, é uma reflexão, é uma descoberta nova, mas assim, eu não estou afirmando que era exatamente dessa forma, foi só um estudo que eu fiz recentemente, então não estou afirmando. O certo é que Deus, ele usou criaturas, as quais a própria Bíblia intitulou de corvos, e essas criaturas, sendo aves ou seres humanos, não vem ao caso. O importante é que Deus sustentou seu servo ali na beira do ribeiro. Mas como não chovia, o ribeiro se secou. Então Deus fez um milagre maior. Mandou que Elias, depois dele ter entrado numa situação depressiva na caverna, ali um anjo o alimentou e ordenou que ele viajasse, fosse a essa cidade vizinha, e lá, durante 40 dias e 40 noites, ele viajou com a substância desta alimentação, desses pães que foram oferecidos pelo anjo. Então, quando ele chegou na região de Sarepta, então ele foi direcionado a uma viúva, e esta viúva estava ajuntando lenhas, gravetos, para acender um fogo, para fazer um bolo com o que restou da massa, para que ela pudesse comer a última refeição com seus filhos. Então, só um pouco assim de história para você relembrar como é que foi o milagre de Deus através dessa viúva. Então Elias disse: tudo bem, você faz o bolo, mas primeiro você traz para mim. Depois que eu comer, você e o seu filho vão comer. E eu te garanto que a farinha não vai acabar, o azeite também não vai acabar. Então houve um milagre na vida daquela viúva que foi usada por Deus. E aqui fica a lição de que Deus não faz acepção de pessoas. Uma viúva pobre de uma outra nação, então começou ali já a previsão de que Deus queria evangelizar, queria se tornar conhecido por todas as nações. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre, a botija, a multiplicação da farinha e do azeite. E em seguida o filho dela adoeceu e morreu. É complicado, né?
Deus ele trabalha de uma forma que muitas vezes nos confunde. E o menino morreu. Aí a viúva falou: homem de Deus, o que eu fiz para merecer que você venha aqui trazer em memória os meus pecados, as minhas desobediências, para que eu possa perder o meu filho? Aí nesse momento Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos e irmãs, muitas vezes os homens, as mulheres, o povo de Deus pedem um sinal, pedem uma palavra nova, atual, pedem um milagre para que possam acreditar no Senhor. Esta afirmação da viúva está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. E dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. A partir dali, com certeza, a palavra de Deus se espalhou por aquela cidade. Mas eu peço a você, em nome de Jesus, não espere um milagre acontecer na sua vida, não espere o prenúncio de uma tragédia para que você tenha um relacionamento com Deus, né? Terceiro, a missão de Jonas. Vocês conhecem muito bem a história de Jonas. Ele foi enviado para a grande cidade de Nínive, uma cidade que estava envolvida na corrupção, na maldade, até a última instância. E Deus teve misericórdia daquele povo. Porque Deus, irmãos, ele não é esse carrasco que muitas vezes as pessoas pregam. Alguns religiosos extremistas pregam Deus como um carrasco. Não, Deus ele é amor. A questão é que quando Deus ama, ele tem que ser justo, porque o seu amor, ele abrange todas as pessoas, ele alcança todas as pessoas. E assim sendo, quando ele ama, ele tem que fazer justiça. E quando ele faz justiça, vem a lei da semeadura. Semeou, plantou, nasceu, tem que colher, irmão, tem que colher. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir ao povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Assíria, uma nação perversa e cruel e imoral. Temos várias referências. A Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos um jejum e a oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade indistintamente. Jonas capítulo 4, versículo 11. Então, a sinopse do tópico 2 é: por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Então é isso, pessoal. Vocês podem ver que Jonas, ele tentou fugir da sua responsabilidade, ele tentou escapar de levar as boas novas aos ninivitas. Mas Deus, quando ele nos chama, ele nos separa, ele nos capacita, em um determinado momento nós perdemos a nossa capacidade de escolha. Então, depois que você é escolhido, separado e capacitado para um propósito, aí você não tem a opção
de escolher se você vai ou se não vai. Porque aí o nosso livre-arbítrio fica comprometido, porque o nosso livre-arbítrio ele depende do plano, do projeto que Deus tem para as nossas vidas. Terceiro tópico: alianças entre Deus, a humanidade e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro, alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis 3, do 1 ao 6, Romanos 8, 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Primeira carta de Pedro 1, 19 e 20. E assim ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações, receber delas a legítima adoração. Por isso, na Bíblia, há alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Então, tem alianças que são eternas, são causas pétreas, e tem alianças que são condicionais, depende do comportamento humano. Segundo, aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Gênesis 12, do 1 ao 4. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Deuteronômio 28, nós podemos ver ali as bênçãos e as maldições proferidas no tempo de Moisés. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de aliança mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Gálatas 4:4. A sinopse do terceiro ponto é: há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. E concluindo a nossa lição de hoje, nós vemos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. O seu alvo é revelar sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações, a sua glória entre todos os povos e as suas maravilhas. Salmo 96:3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo Testamento. Então nós terminamos por aqui a nossa lição de hoje. No próximo nós vamos estudar a lição de número 4, que trará um novo assunto no mesmo tema. Então deixa eu passar para vocês aqui qual será o nosso próximo assunto. A quarta lição, que estudaremos no dia 22 de outubro, missões transculturais no Novo Testamento. Então agora nós vamos passar para a prática hoje, como se dá hoje essas missões que
nós somos separados como igreja, né, para levar as boas novas de salvação a todas as nações, a todas as pessoas. Desde já te agradeço pela companhia e espero que você goste, né? Curte, dê o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e divulgue a palavra de Deus. Nós temos aqui no nosso canal algumas músicas de minha autoria, músicas da harpa, que nós temos feito o nosso próprio, digamos assim, a nossa própria produção, né? Os nossos próprios arranjos, está aí disponível para que vocês ouçam e divulguem. Vamos ajudar a aumentar a nossa audiência, a crescer o nosso canal, através do compartilhamento, através do seu like, né? Do seu ok, do seu joinha, né? Tá? Mas se você não gostar também, você pode fazer isso, não tem problema. Desde que você compartilhe, desde que você se engaje com esta causa, que é o estudo da Palavra de Deus online. Então eu peço a você que também faça os seus comentários dentro do devido respeito, da devida consideração que eu acredito que mereço da sua parte. Então você faça o seu comentário, dê sua sugestão, diga o que não te agradou, diga o que nós podemos melhorar para que nós possamos ir crescendo e melhorando cada dia. Muito obrigado a você que nos assistiu, muito obrigado à CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, pelo conteúdo disponibilizado através de assinatura. Se você também quer conhecer a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é só você pesquisar aí no próprio Google mesmo, CPAD ou Casa Publicadora das Assembleias de Deus, você vai encontrar tudo ali que você necessita em literatura, revista para a Escola Bíblica Dominical. Fique à vontade, eu te agradeço pela sua companhia e até o próximo domingo aqui com este assunto, até os confins da terra. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.